Todos nós, em algum momento da vida, estamos sujeitos a passar por crises. Pequenas ou grandes crises certamente vão fazer parte da nossa história. A pessoa de maior sucesso que você conhece, um dia já teve que enfrentar uma crise, em qualquer área da sua vida. E nesses últimos dias, sabe, irmãos, eu tenho atendido muitos casais em crise, porque nós estamos finalizando as inscrições do nosso encontro de casais, que vai acontecer em novembro aqui em Belo Horizonte. E durante essas conversas com esses vários casais, eu pude perceber que muitas crises poderiam ser evitadas se as pessoas tivessem usado corretamente as palavras. Ou seja, muitas crises são provocadas por nós mesmos, pelo uso incorreto da nossa língua. A palavra diz no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 34, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Geralmente, em um relacionamento, à medida que o tempo vai passando, nós experimentamos todo tipo de sentimentos. Um relacionamento é marcado por momentos bons e momentos ruins. E o nosso coração parece que gosta de acumular coisas negativas, não é verdade? Sem que a gente perceba, vamos nos enchendo de mágoa, de ressentimento, de ódio, de sentimentos de vingança. E no momento em que temos uma discussão, principalmente com alguém que nós amamos, nós despejamos todo esse lixo emocional naquela pessoa. E isso acaba gerando uma crise. O casal em crise, ao invés de se aproximar e tentar resolver suas diferenças, prefere se afastar um do outro. Eles criam uma barreira de silêncio dentro do lar. Silêncio esse que denota uma indiferença. E tem casais que ficam assim durante meses, até anos. Em Tiago, capítulo 3, fala sobre a língua. No versículo 2 está escrito assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. No mesmo capítulo, eu quero destacar o versículo 6, que diz assim: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. E o versículo 8, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Talvez você que está ouvindo essa mensagem esteja passando por uma crise nesse momento. Seja uma crise conjugal, familiar, uma crise financeira, espiritual ou de qualquer outra natureza. Eu tenho uma excelente notícia para você. Se a sua crise foi provocada pela palavra que foi proferida pelos seus lábios, saiba que ela também pode ser solucionada pela palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia nos dá ferramentas valiosas, tanto para a gente evitar as crises, quanto para a gente sair delas. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1, está escrito assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A primeira dica, portanto, para que você comece a vencer essa crise é: use a sua boca com sabedoria, com brandura. Seu relacionamento tem sido marcado pela raiva, pela rispidez ou pela ira? Ao invés de combater o mal com o mal, comece a combater o mal com golpes de gentileza e de bondade. Ainda que a pessoa te diga palavras de ofensa, responda com amor, com doçura. A resposta branda desvia o furor. Mas se você continuar usando palavras duras,
você somente estará alimentando ainda mais o ódio. E a crise vai continuar na sua vida. Antes de te dar a segunda dica, eu queria pedir que você desse o like nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque é através dele que nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias com a palavra de Deus. Eu também quero pedir que você se inscreva aqui no canal. Sabia que 40% das pessoas que ouvem as mensagens aqui no YouTube não são inscritas no canal Minuto com Deus? Se inscreva e ative as notificações para você receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. E eu quero aproveitar que a gente está falando sobre crises e convidar você para o nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Nós estamos na reta final. Já temos dezenas de casais inscritos, mas nós ainda temos vagas. As inscrições vão se encerrar no próximo domingo, dia 4 de outubro. Invista na sua família. Ela é o seu bem mais precioso. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link e um número de WhatsApp para você receber todas as informações e garantir a sua vaga. Outra dica importante está em Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. As nossas palavras têm poder de gerar vida ou morte. Use suas palavras com sabedoria. Talvez até hoje a sua maneira de se comunicar dentro da sua casa esteja gerando um ambiente de morte. Não de morte física propriamente dita, mas a morte do diálogo, da tolerância, a falta da empatia, a falta do perdão. Um lar precisa ser regado com palavras de amor, de encorajamento. Mas muitas vezes tudo que sai dos nossos lábios são críticas destrutivas, palavras de julgamento. Hoje Deus quer curar a sua língua. Deus quer colocar freio na sua boca e fazer com que você se torne um instrumento de bênção e de cura. É interessante a gente perceber que Tiago escreveu que nenhum ser humano consegue domar a língua. E isso é verdade. Mas o Espírito Santo pode mudar o nosso linguajar. Aleluia! A primeira coisa que o Espírito Santo fez quando ele desceu sobre a terra, sobre o homem, foi tocar na língua dos discípulos. E isso é muito significativo, irmãos. Uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Ou seja, o Senhor nos capacita para controlarmos a nossa boca. Talvez a mudança que você busca no seu relacionamento passe pela restauração das suas palavras, do seu jeito de tratar as pessoas. Eu profetizo que você vai vencer essa crise. Você vai experimentar dias melhores na sua casa, na sua família. O Senhor te dará graça e unção para que você conduza essa situação com sabedoria, para que você maneje bem as palavras, que você saiba a hora certa de falar e a hora de calar e apenas clamar a Deus. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Escreva pela fé. Deus é maior do que qualquer problema que você possa estar enfrentando. Ele é maior do que a sua crise. Declare pela fé: eu vencerei essa crise. Amém? Escreva isso com convicção. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus, nós reconhecemos diante de Ti a nossa limitação e a nossa necessidade da Tua graça sobre as nossas vidas. Sabemos, Senhor, que muitas vezes as palavras que saem da nossa boca são a causa dos sofrimentos e do afastamento que temos experimentado, principalmente entre aqueles que mais amamos. Hoje, queremos nos render ao Teu Espírito Santo e pedir que Ele traga transformação ao nosso interior. Coloca, Senhor, um freio em nossa língua
e purifique o nosso coração, para que cada palavra que seja pronunciada por nós seja guiada pelo teu amor e com sabedoria. Nós compreendemos, ó Deus, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E reconhecemos que muitas vezes temos permitido que sentimentos de mágoa, rancor e até mesmo amargura tomem conta do nosso coração. Pedimos que o teu amor nos inunde e purifique o nosso interior. Que possamos liberar perdão e abrir mão de todo o ressentimento que temos carregado. Cura, meu Deus, cada ferida que está alojada em nosso coração e que tem influenciado as nossas palavras e as nossas atitudes. Ajuda-nos a sermos canais de bênção, de paz e de reconciliação, que possamos promover a harmonia dentro dos nossos lares. Que o teu Espírito Santo nos conceda domínio próprio, para que saibamos o momento certo de falar e o tempo certo de calar. Que a nossa boca seja uma fonte de vida e não de destruição. A tua palavra nos ensina que a resposta branda desvia o furor e que a morte e a vida estão no poder da língua. Ensina-nos, Pai, a responder com mansidão, a sermos rápidos para ouvir e tardios para falar. Que mesmo em momentos de conflitos ou desacordo, nós possamos ter autocontrole e responder com sabedoria e com brandura. Eu quero orar também, ó Deus, para que o teu amor encha o lar desse irmão e dessa irmã. Que o Senhor renove esse relacionamento. Que a barreira de silêncio e indiferença seja quebrada pelo poder do teu Espírito e que o diálogo e o respeito mútuo voltem a reinar nessa casa. Ajuda-nos, ó Deus, a substituir as palavras duras por palavras de encorajamento e as palavras de crítica por palavras de apoio. Que sejamos instrumentos de edificação, sempre buscando o bem e o fortalecimento de cada pessoa que está ao nosso lado. Que o Senhor nos capacite para sermos testemunhas vivas do teu amor. Que a transformação comece em nós. Que o teu Espírito nos encha de sabedoria para que possamos resolver todas as crises que temos enfrentado. Para que possamos enfrentar os desafios da vida com esperança e com fé. Restaura, Senhor, cada coração que se encontra ferido, cada família que está dividida, cada relacionamento que precisa da tua graça, da tua intervenção. Sabemos que assim como a tua palavra tem poder para criar e para restaurar, as nossas palavras podem transformar o ambiente ao nosso redor. Ensina-nos a sermos fiéis à tua verdade, em cada frase, em cada palavra, para que sejamos reflexos do caráter de Cristo. Abençoa, meu Pai, cada pessoa que está ouvindo essa oração e que o teu poder de cura alcance cada vida, que possamos sair dessa crise fortalecidos e renovados, cheios de gratidão para trilhar o caminho da paz e da reconciliação. Conduza-nos, ó Deus, a uma vida que glorifique o teu nome e que o teu amor seja o alicerce de tudo o que falamos, de tudo que nós conversamos. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem abençoou a sua vida, ela falou ao seu coração, então não guarde ela apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, seleciona a opção do WhatsApp e mande ela para suas listas de transmissão, para os seus grupos, para os seus contatos, para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, minha irmã. Olá, meu irmão. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira
Você está no canal Minuto com Deus e hoje eu quero orar pela sua vida. Eu creio que Deus tem algo poderoso para realizar em você nesse começo de ano. Vamos juntos buscar a presença dEle. Amém? Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que tivemos a oportunidade de acordar. Obrigado porque mais uma vez as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Como diz a Tua palavra em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Pai, esse ano de 2025 começou e nós já podemos enxergar a manifestação do Teu poder, a manifestação da Tua graça em cada detalhe dos nossos dias. Obrigado, Senhor, porque o Teu agir é constante e porque a Tua mão está sobre nós, cuidando de cada passo, mesmo quando não conseguimos perceber. Senhor, eu declaro que enquanto esse irmão e essa irmã estiverem ouvindo essa mensagem, tudo aquilo que precisa ficar no passado, tudo que pertence ao ano de 2024 e que não deve ser carregado, será deixado para trás. Assim como um rio que flui e leva tudo consigo, vem com o Teu Espírito Santo como um rio poderoso, Senhor, e remove tudo o que for peso desnecessário, toda dor, toda mágoa, todo sentimento de frustração ou derrota. Pai, eu clamo para que apenas aquilo que vem de Ti permaneça. A paz que excede o nosso entendimento, a alegria que é fruto do Teu Espírito e a esperança que renova as nossas forças. Que essa pessoa possa viver a Tua plenitude em 2025, deixando para trás as mágoas, os traumas e as limitações que tentaram as prender no passado. A Tua palavra diz em Romanos capítulo 8, versos 38 e 39, pois eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, eu oro para que essa certeza esteja gravada no coração desse irmão e dessa irmã. Nada poderá separá-los do Teu amor. Nenhuma frustração, nenhuma tribulação, nenhum obstáculo é grande o suficiente para impedir que o Teu propósito se cumpra em suas vidas. Pai, eu tenho plena convicção de que não tem nada de especial em mim, que eu não sou ninguém para declarar palavras que transformem vidas, mas eu confio no poder do Teu Espírito Santo. Não é pela força ou pela eloquência humana, mas pelo Teu agir, que a vida dessa pessoa será renovada. Por isso, eu clamo para que o Teu Espírito se mova agora, na mente, no coração e na vida de cada um que me ouve. Que essa mensagem seja usada como um canal para que eles possam sentir a Tua presença e compreender os Teus planos. Que eles sejam guiados por Ti, Senhor, em cada decisão, em cada momento desse novo ano. Pai, nós entregamos a nossa semana, o nosso ano, as nossas vidas em Tuas mãos. Que o Senhor nos conduza em caminhos de paz, nos fortaleça nas dificuldades e nos ensine a confiar plenamente em Ti. É isso que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero compartilhar uma palavra de esperança que Deus colocou no meu coração. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé o seguinte: o amor de Deus me alcançou. Escreva isso com convicção. O amor de Deus me alcançou. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal
E você também pode nos apoiar através do Pix, que está aqui na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Lamentações capítulo 3, versículos 31 e 32 está escrito: Porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Irmãos, todos nós passamos por momentos de frustração em nossas vidas. Muitas vezes, essas frustrações são difíceis de explicar. Talvez você, assim como eu, tenha uma memória da infância onde algo que você queria muito, um brinquedo ou até um doce, uma guloseima, foi negado. Não porque seus pais não te amassem, mas porque as condições não permitiam. Eu cresci em uma casa com 4 irmãos e as coisas sempre foram bem difíceis. Eu lembro da frustração de querer algo que simplesmente não era possível. Agora, como adulto, eu percebo que essa dor também é comum entre aqueles que têm filhos. Quantos pais não se sentem impotentes por não conseguir atender a um pedido de seus filhos? Não porque não queiram, mas porque não têm condições. E muitas vezes a gente responde de forma ríspida, não porque queremos ser duros, mas porque a dor de não poder dar aquilo machuca profundamente. Essa experiência humana de frustração nos ensina muito sobre como muitas vezes projetamos nossos medos e expectativas em Deus. Temos receio de orar, de pedir, porque tememos que aquilo que desejamos não aconteça. E aí entra o que a palavra de Lamentações nos ensina. Deus não nos despreza. Mesmo quando Ele permite a tristeza, Ele também traz compaixão. Ele é um Pai que conhece o nosso coração, que vê além das circunstâncias e que trabalha em nosso favor, mesmo quando nós não entendemos. Deus nunca faz promessas vazias, irmãos. Se Ele prometeu algo para a sua vida, creia que isso vai acontecer, no tempo certo, no tempo dele. Ele não é como nós, que muitas vezes prometemos algo e não conseguimos cumprir. Ele é fiel à sua palavra e o amor dele por nós é infalível. Talvez você esteja passando por um momento de dúvida ou de dor. Talvez você sinta que Deus está longe ou que Ele não está ouvindo sua oração. Eu quero te lembrar hoje que o Senhor é um Pai amoroso, que nunca nos abandona. Ele conhece a sua dor, a sua luta, e Ele está agindo, mesmo que você não consiga perceber. Por isso, irmãos, clame ao Senhor. Entregue as suas frustrações nas mãos dele. Deus nos convida a confiar, mesmo quando tudo parece perdido. Ele nos lembra que a vida aqui é passageira, mas que há uma glória eterna preparada para nós. No capítulo 8 da carta aos Romanos, no verso 18, o apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele disse assim: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não importa quão grande seja a sua dor, Deus é maior. Não importa quão profundo seja o seu vale, Deus está com você. Ele não te despreza, Ele não te abandona. Ele é fiel e está cuidando de cada detalhe da sua vida. Durante esse ano, irmãos, eu vou falar muito a respeito de confiança em Deus aqui no canal. Então, se você tem buscado uma vida com mais confiança, não deixe de se inscrever, de dar o seu like, de ativar as notificações, porque assim você vai receber mensagens que vão alimentar o seu espírito todos os dias. E por que eu decidi falar sobre confiança em Deus aqui no canal? Porque as coisas estão bem difíceis. De forma geral, no mundo, as notícias são cada vez piores. As coisas estão ficando cada vez mais complexas para quem é filho de Deus, para quem anda na luz e para quem quer permanecer na luz. E por isso, a gente vai ter que aprender a confiar em Deus, seja de forma espontânea ou até mesmo na marra, porque as coisas não vão parar de ficar difíceis.
O mundo não vai deixar de ser mundo e a terra não vai parar para a gente aprender a confiar em Deus, sabe? Eu sei que é difícil, às vezes, não se frustrar, mas eu acho que, mais do que sentir frustração, o que o inimigo faz com a gente é colocar culpa por sentir essa frustração. A gente acaba caindo num ciclo onde parece que só podemos sentir culpa o tempo todo. Caímos na ideia de que devemos ignorar qualquer sentimento de gratidão, qualquer sensação de felicidade, qualquer leveza, porque pensamos, minha vida é dura, minha vida é difícil, minha vida é baseada em frustrações, eu me frustro desde que nasci e vai ser assim até quando eu não estiver mais aqui na terra. Meus irmãos, não é assim que Deus quer que você viva. Deus não quer que você viva de frustração em frustração. Deus quer que você viva de glória em glória. Isso não significa que as decepções vão deixar de existir. De forma alguma. Os altos e baixos da vida continuam. Haverá momentos de monte e haverá momentos de vales. Mas como você tem atravessado esses vales? Você tem dado mais foco nos momentos baixos, a ponto de nem perceber quando os momentos altos chegam? Ou você tem glorificado a Deus nos vales e nas montanhas? O que o Senhor espera de nós é que aprendamos a confiar nele em todas as circunstâncias. Que não deixemos os momentos difíceis definirem nossa perspectiva de vida. É possível sentir gratidão mesmo em meio aos desafios. É possível sim enxergar a bondade de Deus, mesmo quando as coisas não saem como planejamos. E acima de tudo, é possível crescer na fé, sabendo que as dificuldades que enfrentamos hoje estão nos preparando para o futuro que Deus tem para nós. Confiança em Deus não é ausência de medo ou de dúvidas. Confiança em Deus é escolher caminhar, mesmo quando os pés tremem. É continuar orando mesmo quando a resposta não chega. É louvar a Deus tanto nos vales quanto nos montes, porque sabemos que Ele é fiel e nunca nos abandona. Que neste ano você possa aprender, dia após dia, a viver essa confiança plena no Senhor. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui o seu pedido de oração, se você ainda não escreveu, e declare pela fé: o amor de Deus me alcançou. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, ouvindo a Tua palavra, buscando crescer em confiança e dependência de Ti. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovaram nessa manhã e porque mesmo em meio às nossas lutas e frustrações, o Teu amor permanece constante e imutável. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou e podemos declarar com fé que Tu és um Deus bom, justo e fiel. Queremos pedir perdão por tantas vezes em que deixamos que o medo, a dúvida e a frustração ocupassem um espaço maior do que a confiança em Ti. Perdão por termos questionado os Teus planos, por não entendermos o Teu propósito e muitas vezes por resistirmos ao Teu agir em nossas vidas. Reconhecemos, Pai, que somos falhos, que erramos em nossas expectativas, que colocamos nossos olhos naquilo que nos falta, em vez de nos lembrarmos de tudo o que o Senhor já nos proporcionou. Perdoa-nos por isso, Deus, e renova o nosso coração para confiarmos plenamente em Ti. Eu clamo agora pela vida dessa pessoa que está me ouvindo. Pai, eu oro para que o Senhor cure o coração dela de toda mágoa, de toda decepção, de toda frustração. Que ela possa enxergar que, mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor nunca a abandonou. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos entender que as Tuas promessas são verdadeiras e que tudo que o Senhor tem permitido em nossas vidas faz parte de um plano maior, de um propósito eterno. Traga paz ao coração dessa pessoa. Renova a esperança dela. Derrama força sobre aqueles que estão cansados e desanimados.
Renova, Senhor, a alegria daqueles que se sentem abatidos. Que o Senhor traga luz para aqueles que se encontram em trevas e direção para os que se sentem perdidos. Deus, encha a mente desse irmão e dessa irmã com a tua sabedoria, para que eles possam tomar decisões alinhadas à tua vontade. Que eles possam viver confiando em ti, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Eu quero orar por cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade, cada dor. Eu oro por aqueles que clamam por um milagre na saúde. Toca nessas vidas com o teu poder de cura. Capacita os médicos, restaura os corpos, cura as mentes, renova as forças e traz a paz que só o Senhor pode conceder. Eu oro por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Abre portas de emprego, meu Deus. Traga provisão, multiplica os recursos e dá sabedoria para que essa pessoa consiga administrar aquilo que o Senhor já colocou nas mãos dela. Eu coloco diante de ti as famílias que estão em crise. Restaura, ó Deus, relacionamentos. Traga reconciliação entre pais e filhos, entre cônjuges, entre irmãos. Que o teu amor e a tua paz inundem esses lares, transformando a realidade de cada família que está passando por lutas. Eu oro por aqueles que estão enfrentando momentos de luto e de perda. Que o Senhor console o coração de cada um e encha de esperança. Lembra a essa pessoa de que a vida aqui é passageira, mas que a tua glória é eterna. Nós te entregamos nossas vidas, nossos sonhos, nossas frustrações, tudo o que temos e tudo o que somos. Que este ano seja um tempo de confiar mais em ti, de crescer espiritualmente, de viver os teus propósitos e de experimentar a tua fidelidade de maneira plena. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e enviar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, minha querida irmã, meu querido irmão. Que a paz de Cristo esteja com você. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus e eu convido você para uma reflexão bíblica e para um momento de oração. Saiba que não foi por acaso que essa mensagem chegou até você. O Espírito Santo trouxe você até aqui porque Ele quer falar contigo. Só que hoje nós vamos começar falando com Deus. Vamos orar juntos. Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais uma oportunidade preciosa de estarmos na Tua presença. Te louvamos pela Tua fidelidade, por nos tirar das trevas e nos trazer para a Tua maravilhosa luz. Que essa pessoa que foi alcançada por essa mensagem possa sentir a Tua presença, possa se sentir acolhida pelo Teu amor e perceber uma segurança que só o Senhor pode nos dar. Que elas saibam, Pai, que não importa o que aconteça ao redor, não importa quão grandes sejam as tempestades, o melhor lugar para estar é na Tua presença, porque nela nós encontramos paz, força e direção. Agora, Senhor, que sabemos o quanto é essencial permanecer contigo, pedimos que o Senhor nos ensine a confiar ainda mais. Enche cada coração que está ouvindo essa palavra com uma fé inabalável, uma fé que cresce e floresce a cada dia, que se torna mais forte e mais firme diante das adversidades. Que essa palavra que estamos prestes a ouvir e a refletir seja um instrumento, um canal do Teu agir, que ela toque profundamente cada vida, trazendo transformação e reacendendo a esperança
em cada alma. Que o teu Espírito Santo traga paz para aqueles que estão aflitos. Que ele ministre cura para as feridas emocionais, físicas e espirituais. E que ele renove a esperança de um novo dia para cada pessoa. Senhor, foi para isso que o Senhor nos chamou, para vivermos na plenitude da esperança que só o Senhor pode nos dar. E essa esperança nos foi garantida por meio do sacrifício do teu Filho Jesus, um sacrifício de amor para nos livrar do pecado, para nos redimir e nos trazer para mais perto de ti. Pedimos que o Senhor fale conosco, ministre ao coração de cada um de forma única e especial. É o que te pedimos, confiando no teu nome santo. Em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você me ajude a fazer com que essa palavra alcance milhares de vidas. Dê o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações do YouTube, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você quiser expressar a sua gratidão pelo trabalho que a gente faz aqui na internet, seja membro do canal ou você pode nos ajudar através do Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 9, do verso 19 ao 22 está escrito: Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Irmãos, a fé é o principal elemento para alcançarmos o milagre e para realmente experimentarmos a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas têm fé. Elas até acreditam que Deus pode mudar uma situação, mas elas não transformam a sua fé em ação. Ou seja, elas não dão um passo em direção a Deus para que o seu milagre seja alcançado. Quando temos fé, isso se demonstra com uma atitude. Aquela mulher, de acordo com a Bíblia, sofria há 12 anos. Com certeza ela já havia tentado receber sua cura de outras formas, mas sem sucesso. Maior do que o sofrimento físico era o sofrimento de desonra e humilhação. Pois, segundo a lei daquela época, a mulher que tinha esse fluxo de sangue era considerada imunda. E tudo que eles tocavam também era imundo. Naquele momento, ela viu em Jesus uma oportunidade de ser curada. Deus conhece a sua dor. Ele sabe de toda a sua história. Quem sabe você tem sido como essa mulher. Tem sofrido há muito tempo com uma enfermidade física, espiritual ou emocional. Ou talvez tenha visto alguém que você ama passando por alguma dessas enfermidades. Talvez você já até tenha tentado resolver seus problemas de várias maneiras, mas sem obter sucesso. Duas coisas que eu quero destacar para você nesse texto: a fé e a atitude daquela mulher. A palavra de Deus diz em Hebreus 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Uma coisa é crer, outra coisa é se aproximar de Deus. A mulher acreditou, ela teve fé, mas se ela não tivesse se movido em direção a Jesus, ela não teria recebido o seu milagre. Talvez você esteja passando por uma situação que necessite de uma intervenção de Deus. Um problema que se tornou tão grande que nenhum recurso humano é suficiente para resolver. Se você acredita em Deus, se você crê que Ele tem poder para fazer um milagre na sua vida,
eu te convido hoje a dar um passo até Cristo e pela fé tocar nas suas vestes. Aonde você estiver, você pode se ajoelhar, fechar seus olhos e falar com Deus, ou simplesmente escutar essa mensagem e concordar em seu interior, em sua mente, e entregar sua vida para Deus, declarando sua total dependência dele. Lembre-se disso nesse ano de 2025. Muitos estão tendo fé, mas poucos estão indo até Jesus. Nós temos visto muitos corações se esfriando, pessoas perdendo a essência e a modéstia do Evangelho. Eu estava refletindo e pedindo a Deus uma palavra para o meu coração, e uma das coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração recentemente foi isso. Seja modesto, meu filho. Seja humilde como eu fui, modesto como eu fui. A modéstia de Jesus se mostra na palavra. Por exemplo, em Mateus 11:29, onde Jesus diz: "Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas." É preciso ter fé, é preciso ter atitude e é preciso ter humildade. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida, pela sua família, por todos os problemas que você tem enfrentado. Por isso eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva aqui nos comentários: eu tenho fé e atitude. Escreva isso: eu tenho fé e atitude. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. A humildade de Jesus o levou a servir os outros, mesmo sendo filho de Deus. Ele lavou os pés dos discípulos, ele alimentou multidões, curou os doentes e acolheu os rejeitados. Ele não buscou a aprovação da maioria, não se rendeu às pressões populares, mas permaneceu fiel ao propósito do Pai. Isso nos mostra que a verdadeira humildade não é fraqueza, mas é força. É a coragem de se submeter à vontade de Deus, de reconhecer que dependemos totalmente dele e de colocar os outros acima de nós mesmos. Talvez, neste ano, o passo de fé que você precisa dar seja permitir que Deus molde o seu coração, para que você seja mais humilde, mais submisso à vontade dele e mais atento às necessidades das pessoas ao seu redor. Talvez você precise abandonar o orgulho que te impede de pedir ajuda, ou de perdoar alguém, ou até mesmo de se render completamente a Deus, sabe? Lembre-se, Jesus disse que os mansos herdariam a terra e que os humildes encontrariam descanso para suas almas. Não é sobre ser perfeito, mas sobre estar disposto a aprender e a crescer à imagem de Cristo. E quando você escolher andar nesse caminho de humildade, você vai perceber que Deus vai começar a trabalhar de maneiras que você nunca imaginou. Ele vai abrir portas onde antes não havia passagem. Ele trará cura onde havia feridas. E ele vai restaurar aquilo que parecia perdido. Porque Deus honra os corações humildes e os usa para realizar o seu propósito nesse mundo. Confie no Senhor, se aproxime dele com humildade, com fé e com atitude. Ele está pronto para te receber, para te fortalecer e para te guiar em todas as áreas da sua vida. Que neste ano de 2025 você viva a plenitude de Deus, caminhando em fé e humildade, sempre olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família e eu quero encorajar você a escrever aqui o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente agora, trouxe à sua lembrança o nome de alguém ou alguma situação que tem te incomodado, coloque ela aqui nos comentários. Ou escreva
somente a área da sua vida que precisa do milagre de Deus. Vamos falar com o Pai. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse momento na tua presença. Obrigado por cada palavra que foi ouvida, por cada verdade revelada e pelo teu cuidado constante em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor nunca nos abandona. Sabemos que a tua misericórdia se renova a cada manhã e que o Senhor está sempre pronto para nos acolher com amor, com paciência e graça. Obrigado porque mesmo em meio às nossas falhas e limitações, o Senhor permanece fiel. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos momentos em que permitimos que o orgulho dominasse as nossas decisões, pelas vezes em que nos afastamos de Ti por causa da nossa incredulidade e por não confiarmos plenamente no Teu agir. Perdoa a nossa falta de humildade, perdoa a nossa falta de fé, que nos impede de aproximar de Ti como deveríamos. Nos perdoe por todas as vezes que deixamos o medo, a dúvida ou a ansiedade nos paralisarem. Reconhecemos, Pai, que sem fé é impossível Te agradar. Por isso pedimos que o Senhor aumente a nossa fé. Deus, enche o coração de cada irmão e irmã que está ouvindo essa mensagem com uma fé viva e inabalável. Que eles possam ter a coragem de se aproximar de Ti, de dar um passo em Tua direção, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que apesar de todas as barreiras, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Dê a cada um de nós a ousadia de agir em fé, de declarar a nossa total dependência de Ti e de confiar que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós oramos, Pai, para que o Senhor restaure a nossa visão espiritual, que possamos enxergar o Teu agir em cada detalhe das nossas vidas, que possamos sentir a Tua presença de forma palpável no nosso dia a dia e que a nossa conexão contigo seja fortalecida. Deus, ajuda-nos a viver uma vida de intimidade contigo, de constante oração, de leitura da Tua palavra e de dependência do Teu Espírito Santo. Não queremos viver um evangelho superficial, queremos experimentar a Tua profundidade, o Teu amor e a Tua paz. Eu peço que cada pessoa que esteve aqui nessa mensagem possa se aproximar de Ti com humildade e com confiança. Que ela reconheça que o Senhor é a fonte de toda cura, de toda provisão e de todo milagre. Que a Tua vontade seja feita em cada vida e que, em nome de Jesus, ela possa receber o milagre que tanto espera. Seja ele físico, emocional, espiritual ou financeiro. Entregamos o ano de 2025 em Tuas mãos. Que seja para nós um ano de fé, de atitude, de humildade, de aproximação contigo e de milagres extraordinários. Que possamos viver para Te agradar, para Te glorificar e para espalhar o Teu amor neste mundo. Nós Te agradecemos porque sabemos que o Senhor já está agindo em nossas vidas e que os Teus planos são perfeitos. É por isso que eu oro e desde já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e aí você manda para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 30 e 31 está escrito: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes.
Sabe, irmãos, eu fiquei refletindo nessas palavras de Jesus e tentando compreender o que ele quis dizer quando ele nos pede que amemos a Deus sobre todas as coisas. O Evangelho nos ensina a amar ao Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. E eu queria refletir sobre isso hoje com você. Antes, eu quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Já escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. Irmãos, coração, alma, entendimento e força falam da nossa vida por inteiro. Nossos sentimentos, emoções, nossas lembranças, experiências, nosso corpo, nossas energias. Enfim, Jesus estava nos ensinando a amar a Deus acima de tudo isso. Tem pessoas que até acreditam em Deus, mas que colocam Ele como algo a mais na sua vida. Na mesma escala que eles colocam o trabalho, a família, o ministério, a saúde, o bem-estar, o conforto, o dinheiro e tantas outras coisas às quais nos dedicamos ao longo da vida. O que Jesus está nos dizendo é que tudo aquilo pelo qual hoje nós nos esforçamos, aquilo ao qual nos dedicamos, tudo isso vai passar. Mas Deus é eterno e nós podemos estar na presença dele para sempre. Nós podemos ter muitas coisas. Não é pecado querer ter uma vida abençoada, próspera, constituir uma família, fazer parte de uma comunidade de fé, ter amigos, dinheiro, coisas materiais que facilitam a nossa vida e que nos dão conforto, mas sempre temos que ter a consciência de que essas coisas são finitas. Tudo isso vai passar. A nossa vida aqui na Terra tem um tempo estabelecido por Deus. Tomara que eu e você vivamos muito tempo, mas a nossa existência aqui não é para sempre. Por isso, Jesus disse para não nos apegarmos às coisas deste mundo. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25, Jesus diz assim: quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Essa época do ano, para muitos, é um tempo de reflexão. É quando nós olhamos para trás e começamos a avaliar o caminho que percorremos até aqui. E aí, muita gente começa a perceber que mais um ano está acabando e aquela promessa que nós aguardávamos ansiosamente não chegou. O milagre não aconteceu, a vitória não foi conquistada e por causa dessas coisas, muitas pessoas são tomadas pela tristeza e pela decepção. Mas hoje o Senhor manda te dizer para não desanimar. O sucesso nessa vida não significa nada para Deus. Nós devemos parar de buscar somente pelas bênçãos e voltar os nossos olhos para o dono das bênçãos. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer se aproximar de nós.
Tem coisas que ainda vão acontecer na sua vida. Sim, eu creio. No tempo de Deus vai acontecer. Mas tem coisas, tem situações que não vão mudar. Deus simplesmente vai te dar forças para suportar essa situação. Um exemplo muito claro é quando temos que nos despedir de alguém que foi recolhido, que foi recolhida por Deus. Uma pessoa que amamos muito. Nós choramos ali ao lado daquela pessoa e naquele momento parece que passa um filme na nossa mente. E no nosso íntimo nós perguntamos a Deus, por quê? Por que o Senhor levou essa pessoa que eu amava tanto? Algumas pessoas, num ato de desespero, até oram nos velórios, pedindo a Deus que ressuscite a pessoa. Irmãos, Jesus fez muitos milagres, mas durante todo o seu ministério, ele ressuscitou apenas uma pessoa, que foi Lázaro. Duas, aliás, o filho da viúva de Naim também estava morto e ressuscitou. Deus quer que nós não nos apeguemos a esta vida, que possamos nos desprender de tudo isso e nos preparar para estar com o nosso Salvador, o nosso Senhor, na vida eterna. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Antes de orar, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se tornando membros do canal. Isso tem nos ajudado muito. Isso ajuda a manter o Ministério Minuto com Deus. Se você ainda não se tornou membro da família Minuto com Deus, considere essa possibilidade. Custa apenas R$ 7,99 para você ser membro. Basta você clicar nesse botãozinho, eu não sei que lado que vai estar, que está embaixo aqui no vídeo no YouTube. Inclusive, uma novidade. A partir de hoje, os membros terão mais um benefício. Além dos vídeos exclusivos que eu posto para os membros, eles terão acesso antecipado às mensagens que são postadas aqui no YouTube. As nossas mensagens são postadas às 5 da manhã, mas os membros podem assistir o vídeo antecipadamente, às 23 horas do dia anterior à postagem. E como eu tenho feito, eu quero destacar aqui o pedido de oração enviado por duas pessoas que são membros do canal. Você pode enviar o seu vídeo por e-mail, minutocondeus01@gmail.com. Você pode enviar a sua mensagem em texto ou em áudio de até 2 minutos e autorizar a gente a publicar a mensagem aqui. O primeiro pedido de oração é da irmã Dorcas Cândido Carneiro. É lá de Brasília. Ela escreveu assim: eu quero o novo de Deus para a minha vida e para a minha família. Peço orações pela vida espiritual da minha família e principalmente pelo meu filho amado, Leandro Elias, minha afilhada Mariana Vitória, meu irmão Renato e meus sobrinhos que estão afastados de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Irmã Dorcas, vamos orar sim por você e pela sua família. Conte com a minha oração, com a minha intercessão. E o segundo pedido, irmãos, é bem breve. Ele foi enviado pelo irmão Marcos Ferreira. Ele escreveu assim: peço orientação na busca de um novo trabalho. Irmão Marcos, conte com a minha oração. Eu vou orar para que Deus abra uma porta de emprego para você, que seja um trabalho abençoado, um trabalho que te dê uma remuneração digna, de onde você possa tirar o seu sustento e o sustento da sua família. Amém? Em nome de Jesus. Vamos falar com o Pai nesse momento. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. E escreva a seguinte frase: eu creio no poder de Deus. Nós oramos porque cremos, irmãos.
Escreva isso. Eu creio no poder de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu nome, te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra, que de uma maneira tão intensa nos provoca, nos faz refletir, nos ensina, nos confronta. Obrigado pelo teu cuidado conosco, Senhor. Que sejamos capazes de amar ao Senhor acima de todas as coisas que temos nesse mundo, pois sabemos que tudo isso é passageiro, que os nossos olhos possam estar voltados para as bênçãos eternas que o Senhor tem preparado para nós, e que os nossos olhos também estejam voltados para Ti, o dono da bênção, o abençoador, o galardoador de todas as coisas. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários. Ó Deus, eu peço que o Senhor haja nessa família, promovendo a libertação de cada pessoa e dando livramento, ó Deus, nas situações em que o inimigo tentar nos derrubar. A palavra do Senhor diz em João 8,32 que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Nós estamos aqui lendo a Tua palavra, conhecendo a Tua verdade, conhecendo as Escrituras, nos aprofundando no conhecimento do Verbo vivo que é Cristo, por isso clamamos pela Tua libertação. Salmos 34, verso 7 diz que o anjo do Senhor é sentinela, ele acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor. Mesmo com as nossas falhas, os nossos defeitos, nós somos pessoas tementes a Ti. Nós nos rendemos à Tua vontade. Nós nos submetemos à Tua palavra. Nós damos crédito à voz do Teu Espírito Santo. Por isso que essa promessa de livramento possa fazer parte da nossa vida. Eu oro por aqueles, ó Deus, que estão clamando pela cura. Que o Senhor possa derramar o bálsamo de cura sobre a vida desse irmão e dessa irmã. A palavra do Senhor diz em Salmos 107, versículo 20, que o Senhor enviou a Tua palavra e os curou e os livrou da morte. Eu coloco diante do Senhor essa pessoa que tem lutado contra essa enfermidade, contra esse câncer, contra qualquer outro tipo de doença que debilitou ela, que colocou ela em cima dessa cama, que impossibilita ela de viver a vida de forma plena. Que através dos recursos da medicina, da ciência, dos hospitais, dos medicamentos, essa pessoa possa receber a cura. E ainda que ela não tenha acesso a todos esses recursos, se o Senhor quiser, o Senhor pode operar um milagre na vida dela. Um dos nomes do Senhor é Jeová Rafá, que significa o Senhor que sara. Cremos que Tu és o médico dos médicos. Não existe nenhuma doença ou condição adversa que não possa ser curada pelo Senhor. Meu Deus, eu peço também a restauração dos relacionamentos. Ó Deus, quantas famílias passando por crises, por dificuldades, por problemas em seus relacionamentos. Mas a Tua palavra diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, que o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Cremos na restauração que vem do Senhor. Cremos sim na ajuda dos terapeutas, dos psicólogos, de pessoas, dos conselheiros, de líderes espirituais que são usados como instrumentos da Tua glória, da Tua paz, mas cremos acima de tudo no Teu poder restaurador. Deus, eu peço por essas pessoas que têm clamado a Ti por provisão,
pessoas que têm vivido um tempo de escassez. Cremos que Tu és um Deus fiel e que pode providenciar tudo aquilo que precisamos para viver. Confiamos na Tua providência. O Senhor é quem nos dá a vida, o alimento. O Senhor é quem abre as portas de emprego. O Senhor cuida de todas as áreas da nossa vida. E Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do verso 30 ao 33, que se o Senhor veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, o Senhor também vestirá a nós, ainda que fôssemos pessoas de pequena fé, e que nós não deveríamos nos preocupar com o que vamos comer, com o que vamos beber ou com como vamos nos vestir. Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Senhor, que é o nosso Pai, sabe de tudo que nós precisamos. Nós decidimos, portanto, buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar o Teu reino e a Tua justiça, e cremos que as outras coisas, as coisas que nós necessitamos, nos serão acrescentadas. É por isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Não saia sem dar o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, seja membro para apoiar nosso projeto e receber os benefícios como membro do canal, da família Minuto com Deus. E compartilhe essa mensagem, irmãos. Copie o link aqui no YouTube e cola lá no grupo da família. Às vezes dá muito trabalho baixar a mensagem porque ocupa um espaço grande no celular, mas se você copiar o link e colar lá no grupo, muitas pessoas terão acesso, muitas pessoas serão alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Um grande abraço a todos. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de Cristo esteja com você, com a sua família. Que você possa sentir a presença de Deus nesse dia. E que as coisas não sejam mais como antes. Que essa mensagem seja a resposta de Deus para a sua vida hoje. E eu peço para que o Senhor fale ao seu coração, nesta manhã, nessa tarde ou nessa noite. Eu não sei em qual horário você está escutando essa palavra. Antes da gente continuar, eu só quero dar um recado muito breve. Se inscreva aqui no canal, se é a primeira vez que você está aqui, ative o sininho das notificações. E deixe o seu joinha aqui nesse vídeo também, porque assim você vai receber palavras como essa, palavras que vão edificar e te aproximar de Deus todos os dias, amém? Eu vou orar pela sua vida nesse momento. Deus, obrigado por mais um dia, por mais uma chance de recomeçar. Somos gratos a Ti, porque mais uma vez o sol se levantou para nós. E as suas misericórdias se renovaram. Deus, tem muitas pessoas que me ouvem aqui agora que têm buscado uma palavra que fale ao coração delas de verdade. Uma palavra que realmente toque no coração delas. E eu peço, Deus, para que essa seja uma palavra que vai falar com essa pessoa. Muitos aqui têm clamado em silêncio. Muitos têm chorado na Tua presença. Tem se derramado diante do Senhor. E as pessoas que estão em volta deles nem fazem ideia do que elas estão vivendo. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece esse coração. O Senhor conhece esse irmão e essa irmã. E o Senhor sabe, Deus, o que se passa na vida dessa pessoa. Por isso eu te peço, vá com o Teu Espírito Santo, com o Teu Consolador na vida dessa pessoa. Sonda o coração dela, Pai, e faça com que ela sinta a Tua presença, a Tua doce, eterna e perfeita presença, para que não reste dúvidas de que o Senhor está ouvindo o clamor dessa pessoa, para que não fique nenhuma sombra de dúvida
de que o Senhor está ao lado dela. E o Senhor está segurando a mão de cada um. O Senhor nunca os deixou sozinhos, em momento algum. Eu creio nisso. E por isso eu te peço, fale aos corações de cada um nessa manhã, em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Em Romanos capítulo 8, verso 26, está escrito assim: do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu para enfrentarmos as lutas da vida. Não é a nossa conta bancária que resolve tudo, porque existem situações que dinheiro nenhum pode resolver. Não são as nossas habilidades ou o nosso conhecimento, porque há momentos em que nenhum recurso humano pode aliviar a nossa dor. Mas a oração, irmãos, é um recurso dado por Deus, que vai muito além da nossa compreensão. Existem pessoas que, de tanto orar, sem ver uma resposta imediata, se sentem fracas, desanimadas e muitas vezes até desistem de buscar a Deus. Oramos tantas vezes, mas o problema continua ali, e isso pode abalar a nossa fé. É nesse momento que o inimigo tenta se aproveitar. Ele martela mentiras em nossas mentes, questionando o caráter de Deus, tentando nos fazer esquecer quem Ele é. Mas deixa eu te lembrar, Deus é o nosso Pai amoroso. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o príncipe da paz. E essa paz é uma promessa dele para nós. Essa promessa não será desfeita, assim como todas as promessas que Deus tem para as nossas vidas. As promessas de Deus não voltam atrás. Elas se cumprem no tempo certo. Portanto, não desista de orar. Mesmo quando não entendemos, o Espírito Santo está ao nosso lado, intercedendo por nós. Irmãos, Deus conhece as nossas limitações. Por isso é que Paulo escreveu aos Romanos dizendo que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Naqueles momentos em que não temos mais forças para orar e tudo o que conseguimos fazer é chorar, é nessa hora que o Espírito Santo transforma nossas lágrimas e todo o sentimento que está em nosso coração em uma oração sincera, que é apresentada diante de Deus. Tem pessoas que perdem as forças na hora de orar e se preocupam pensando que elas não estão conseguindo articular bem as palavras, como aqueles grandes pregadores e oradores. Como eu estou fazendo agora, irmãos? Eu escrevi o roteiro desse devocional antes de gravar. É claro, eu estou colocando as ideias, colocando aquilo que Deus está falando comigo, que Deus já falou comigo através dessa palavra, principalmente através desse versículo que eu li em Romanos 8. E eu estou aqui anotando as coisas que eu já experimentei no meu relacionamento com Deus. Mas veja só, não é porque eu estou articulando aqui as palavras por escrito, que eu estou esmiuçando a palavra de Deus, que Deus me escuta mais do que outra pessoa. Sabe por quê, irmãos? Para ser bem sincero, os momentos em que eu mais senti que Deus me escutou, e possivelmente os momentos em que eu mais senti que eu também escutava Deus, foram os momentos de maior desespero, onde as palavras faltaram, onde eu não tinha o que dizer. No momento em que eu não conseguia elaborar nem mesmo uma simples oração que fosse. Nesses momentos, Deus fala conosco de uma forma que nenhuma palavra é capaz de descrever e de maneira que nenhum ser humano é capaz de compreender. Quando você não tiver mais forças para clamar, não se preocupe. O Espírito Santo está intercedendo por você. Ele traduz a sua angústia, a sua aflição e as leva ao conhecimento do Pai. E dessa forma Deus age em seu favor.
Você nunca ora sozinho. Entenda isso. Sempre que orar, lembre-se de que o Espírito Santo está junto com você, erguendo um clamor que não se expressa com palavras, mas com poder absoluto, capaz de mudar todas as coisas em sua vida. Talvez você esteja orando há tanto tempo por uma situação que aos olhos humanos é impossível de se reverter. E de tanto clamar a Deus, hoje você se encontra abatido e sem forças. Todas as vezes em que você se ajoelha para falar com Deus sobre esse problema, tudo que você consegue fazer é chorar. Fique tranquilo, fique tranquila. Descanse o seu coração e a sua mente. O Espírito Santo tem recolhido cada uma das suas lágrimas e tem levado até Deus, de maneira que o seu lamento tem chegado aos céus como uma oração sincera, mais eficaz do que qualquer frase de efeito, do que qualquer pregação bem elaborada, composta por palavras difíceis e cultas. Se derrame diante do Senhor e não deixe de expressar a sua dor e a sua indignação pela sua família, pela sua frieza espiritual, pela sua libertação ou por qualquer outra situação que tenha te afligido. O Senhor é misericordioso para te ouvir e misericordioso para cumprir as promessas dele no tempo oportuno em sua vida. Tem pessoas que escutam o Minuto com Deus enquanto estão passando por processos muito dolorosos de cura ou, infelizmente, processos de perda de alguém que elas amam, seja por uma doença ou por qualquer outro motivo. Eu quero dizer especificamente para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está passando por uma situação desse tipo. Deus está contigo. Eu não consigo, às vezes, ser o tipo de pregador que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Sabe, porque é muito fácil a gente dizer isso para uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade. Se Deus não fizer, se Deus não resolver esse problema, Ele continua sendo Deus. É como se a gente dissesse: você adorando ou não a Deus, Ele continua sendo Deus. Mas, irmãos, isso nem precisava ser dito. Deus é suficiente por si só. Deus não precisa da nossa adoração. Mas existe algo que Deus quer. E o que Ele quer é um relacionamento profundo com você. Ele não precisa do relacionamento, mas Ele quer. Olha só que interessante. Quantas pessoas têm relação com os pais apenas por terem laços sanguíneos, apenas porque nasceram dessas pessoas? Mas e quando a gente consegue ter uma relação de amizade com os nossos pais também depois da vida adulta? A sensação não é diferente? A gente não sente que não precisa daquela relação porque agora a gente paga as nossas contas, a gente responde por si só, mas nós queremos ter aquela relação, aquela proximidade. É assim a relação de Deus com você. Ele não precisa de você, mas Ele quer ter um relacionamento contigo. Então, não precisa chegar diante de Deus com todas as certezas na sua cabeça. Não precisa chegar perto dele com todas as respostas. Não precisa se apresentar diante do Senhor feliz. Deus te recebe como você está, assim como Ele recebeu o filho pródigo naquela parábola, que ao voltar para casa deu passos em direção ao Pai, e quando o Pai o viu de longe, foi correndo em direção a Ele. Esse é o nosso Deus. Se a cura acontecer, Ele ainda é Deus. Mas se não acontecer, Deus está de braços abertos para receber o seu clamor, para receber o seu lamento, a sua angústia. O Espírito Santo se compadece e experimenta essa dor juntamente com você, porque o Espírito Santo é Jesus Cristo, assim como também é Deus Pai. E Jesus Cristo, enquanto esteve aqui, experimentou as nossas dores, sofreu como um de nós. Sofreu, na verdade,
muito mais do que todos nós podemos sofrer. Porque ele sofreu na pele a morte de todos nós. Sofreu as consequências dos pecados de toda a humanidade, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Tenha um relacionamento com esse Deus. E mesmo nos dias mais sombrios, naqueles dias de trevas em sua vida, você vai sentir que existe um lugar onde você pode chorar. Existe um lugar em que você pode receber consolo. E esse lugar é na presença do Espírito Santo. Nesse momento eu quero orar por você. E eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Coloque diante do Senhor aquela situação que tem te incomodado, aquela pessoa por quem você tem clamado, seu filho, sua filha, seu cônjuge. Abra o seu coração e seja sincero diante de Deus. Amém? Vamos falar com Ele então. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por essa mensagem que alcançou os nossos corações. Obrigado por tua palavra, que nos lembra que, mesmo quando as forças nos faltam, o teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente, que conhece as nossas dores, os nossos anseios e até mesmo as palavras que não conseguimos dizer. Obrigado, Senhor, porque mesmo no silêncio, o Senhor nos ouve. Obrigado pela certeza de que nunca estamos sozinhos, mesmo nos dias mais difíceis. Queremos te pedir perdão, Pai. Perdão pelos momentos em que duvidamos, em que permitimos que o inimigo lançasse mentiras em nossas mentes, nos fazendo questionar quem o Senhor é. Perdão pelas vezes em que nos afastamos da tua presença, em que nos deixamos ser levados pelas dificuldades e por deixarmos de confiar que o Senhor é soberano em todas as coisas. Pai, purifica o nosso coração, renova a nossa fé e nos ajuda a crer que as tuas promessas são verdadeiras e se cumprirão no tempo certo. Deus, eu coloco diante de ti a vida de cada irmão e cada irmã que ouviu essa mensagem. Muitos têm clamado em silêncio, muitos têm derramado lágrimas que ninguém mais vê, mas o Senhor conhece cada coração, cada dor, cada batalha enfrentada. Visita, Senhor, essa pessoa agora com o teu Espírito Santo, levando até ela consolo, força e paz. Que ela sinta o teu abraço e a certeza de que o Senhor está segurando cada uma delas pelas mãos. Renova a esperança, Pai, e dê a esse irmão e a essa irmã a coragem para continuar caminhando, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Eu quero orar por aqueles que enfrentam enfermidades, perdas, dificuldades financeiras, problemas familiares ou lutas espirituais. Que o Senhor seja a força que eles precisam, seja o refúgio nos momentos de angústia, o socorro bem presente na hora da tribulação. Que eles entendam que as lágrimas derramadas diante do Senhor não são em vão, mas estão sendo recolhidas e transformadas em respostas no tempo certo. Nós clamamos, Pai, por recomeços, pela cura, pela restauração, pela libertação e pela tua paz. Abençoe cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Abençoe aqueles que têm chorado, clamado pela salvação de um ente querido, aqueles que têm lutado contra os vícios, aqueles que estão buscando respostas ou milagres em suas vidas. Que eles vejam a tua mão poderosa agindo em cada detalhe. E mesmo quando as respostas parecerem demoradas, dê a eles a paciência para confiar e descansar em ti. Nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor é um Deus que cuida de nós em todos os momentos. Sabemos que mesmo nas trevas, o Senhor é luz, que mesmo nas tempestades, o Senhor é a nossa paz. Por isso nós entregamos tudo em tuas mãos
e declaramos que confiamos em Ti, hoje e sempre. Obrigado pelo Teu amor que nos alcança, por Tua graça que nos sustenta e por Tua misericórdia que nos renova todos os dias. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus ouve a sua oração, mesmo quando você não tem palavras para expressar a sua dor. As suas lágrimas são recolhidas pelo Espírito Santo e traduzidas como uma oração sincera diante do Pai. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal ou nos apoie através do Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Leve a palavra de Deus às pessoas que você conhece. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.